Nós temos que erguer a nossa voz e declarar que só Ele é Deus, que só Ele é o caminho, que não há outro, que Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que só Ele está sentado no alto e sublime trono, e diante dEle querubins e serafins adoram, declarando que Ele é santo. Ele é santo, 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 e não há outro. Por isso, nesta hora, erga a tua voz para adorar aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que os seus olhos são como chama de fogo, na sua boca há uma espada afiada. Só Ele é Deus. Então cante. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Só tu és Deus, só Ele é Deus. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus, só Ele é Deus. Então adore a Ele, porque só Ele é digno. Ele tem todo o domínio, Ele tem toda a majestade. É o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Te adoramos, Jesus. Declare mais uma vez. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Declare, só tu és Deus.
és o Rei. A ti sempre louvarei. Oh, Jesus, este é o som da tua noiva, Senhor, que te adora. Outro Deus, tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão, só tu és Deus. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Vamos dizer mais uma vez. A ti sempre louvarei, sempre, Senhor. Eu nasci pra te adorar. Não há outro além de ti. Tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus, Senhor. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao propósito em orações, fé. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas e desejar bom dia, boa tarde ou boa noite aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente. Eu não sei o horário, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança naquele que é autor e consumador de nossa fé, o nosso Senhor Deus. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência na nossa vida. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que a natura. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Deixe que o versículo de hoje fortaleça a sua fé agora mesmo. Hoje, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e meditação o livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7. E a palavra diz: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Amém e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, se desconecte de tudo e vamos para o 19º dia deste grande propósito em orações, falando sobre fé. Dentro do contexto bíblico, a sensação aqui é que a firmeza deles
era uma grande fonte de conforto para ele em suas provações. Foi um exemplo em que a vida santa e a fidelidade de um povo fizeram muito, como sempre será o caso, para aliviar os fardos e alegrar o coração de um ministro do Evangelho. Nos inevitáveis julgamentos do cargo ministerial, não há fonte de conforto mais rica e pura do que isso. O trabalho de um pastor é árduo e dificultoso, além de conviver com os desafios normais de um cristão. Com respeito à pureza da fé e à vida consagrada a Deus, ele deve trabalhar pelo rebanho e pelos aspectos administrativos da igreja. É algo desgastante. Sobra pouco tempo para a família, para o lazer e para um planejamento financeiro adequado. O esgotamento está diante dele constantemente. E como ele renova as forças? A observar que a igreja está firme no Senhor. A membresia tem um papel fundamental na consumação do plano de Deus com a igreja. Cada membro deve sinceramente colocar-se à disposição do ministério para dividir as cargas dos seus líderes e, com isso, demonstrar sua firmeza na fé em Cristo. Quando o pastor vê a igreja engajada na obra, ele tem as suas forças renovadas. Se o seu pastor depender da sua firmeza para estar animado, como estará ele hoje diante do Senhor? No tema desta noite eu trago para a sua vida um tema importante: conservando uma vida frutífera. Primeiro, valorizar as pessoas. Segundo, agir com amor. Terceiro, ser referenciais. Quarto, crescer nas adversidades. Quinto, buscar em Deus uma direção. Sexto, lidar com as oposições. Sétimo, manter a fé. Oitavo, viver dignamente. Nono, praticar o amor. Ao longo desse estudo, ao longo deste propósito, vou explicar com mais detalhe cada um destes itens. Se você já coloca em prática essas atitudes, louvo a Deus por sua vida e oro para que o Espírito Santo venha dirigi-lo a um nível de maior excelência dia após dia. Estas 9 características são essenciais na vida de todo aquele que almeja frutificar para o reino de Deus. Aqui neste contexto, não só além da responsabilidade dos pastores, como eu não sou, todos conhecem, sou uma ovelha, um soldado do Senhor, mas eu trago essas 9 características para agregar a nossa fé. Como o tema diz, permita que o versículo de hoje alimente a nossa fé. Primeiro, eu falei sobre valorizar as pessoas. Um líder que se preza deve saber valorizar as pessoas, perceber o potencial de novos líderes, compartilhar experiências, conhecimentos e sonhos. Essas atitudes foram percebidas no apóstolo Paulo ao acreditar na chamada de Timóteo, enviando para Tessalônica a fim de auxiliar aquela igreja, mesmo sendo jovem e inexperiente aos olhos de muitos. Você pode valorizar as pessoas, primeiro, percebendo o potencial, segundo, compartilhando experiências, terceiro, compartilhando conhecimentos, quarto, compartilhando sonhos. Segundo, agir com Deus. As atitudes de um líder devem ser sempre com amor. Agir com amor significa zelo, cuidado e moderação. Corrigir quando for necessário. Exortar quando precisar ser exortado. Há uma frase que diz: quem ama, educa, corrige e protege. Este amor deve estar na vida de todo e qualquer líder. Paulo sabia corrigir com amor, graça e com autoridade de Cristo. Agir com amor é, primeiro, zelar pelas vidas
que estão sob sua liderança. Segundo, cuidar para que não se percam. Terceiro, corrigir os erros com moderação. Quarto, exortar com sabedoria. Terceiro, ser referenciais. Num mundo tão cheio de péssimos exemplos, precisamos ser referenciais para esta geração. É o que Jesus nos ensinou, sermos o sal da terra e a luz do mundo, para que as pessoas possam glorificar a Deus através das nossas obras. O apóstolo foi um referencial para Timóteo e certamente este foi referencial para outros. Eu e você precisamos ser referenciais e influenciar esta geração. Como ser um referencial? Primeiro, sendo sal da terra. Segundo, sendo a luz do mundo. Terceiro, influenciando pessoas. Quarto, sendo fiel ao Senhor. Quarto, crescer nas adversidades. A igreja em Tessalônica crescia mesmo com as adversidades e perseguições. Precisamos entender que, ainda que venham as dificuldades, as perseguições, as lutas incessantes, nós prosseguiremos avante. Quanto mais perseguidos e odiados formos, estaremos na posição de não conformidade com os padrões deste mundo e desta sociedade. Há quem diga que com crise se cresce, e quem disse isso está coberto de razão. São nas lutas e pelejas que alcançamos as maiores vitórias. Como crescer na adversidade? Primeiro, prosseguindo avante. Segundo, não se conformando com o padrão do mundo. Terceiro, entendendo que as adversidades são oportunidades. E quarto, fortalecendo-se na fé. Este é o tema do propósito desta noite. Quinto, buscar em Deus uma direção. Paulo não estava presente em Tessalônica. Sua estadia ali foi por pouco tempo, mas mesmo assim os irmãos permaneceram firmes na fé em Cristo e não perderam a esperança. Mesmo quando nós estivermos na ausência de um líder, mentor, pastor, precisamos manter viva nossa fé em Cristo e buscar soluções através da capacidade que Deus colocou em nós pelo seu Espírito Santo. Como buscar a direção de Deus? Primeiro, orando sempre. Segundo, mantendo viva a esperança. Terceiro, pedindo capacidade de Deus. Quarto, compreendendo que Deus é o Senhor da obra. Sexto, lidar com oposições. Nem todo mundo pensa como você pensa ou como eu penso. Sempre encontraremos resistências e oposições aos nossos ideais, mas tudo isso faz parte do processo de Deus em nossas vidas para que o próprio dele seja realizado em nós. A oposição nos faz ser melhores dia após dia e nos colocam numa posição de excelência. As posições provam a nossa fé e o quão enganjados estamos no propósito. O que nos ensinam as oposições? Primeiro, nos ensinam a ser melhores. Segundo, nos fazem buscar a excelência. Terceiro, provam a nossa fé e perseverança. Quarto, nos revelam o quão enganjados estamos no propósito. Sétimo, não abandonar a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé precisa ser inabalável. Precisamos entender que Cristo está conosco, e se Ele está conosco, não há o que temer. O comentarista da lição diz: o único modo de continuarmos firmes no frutífero no reino de Deus é reconhecendo que nossa segurança está no Senhor dos Exércitos. Não abandonemos a fé, antes creiamos na contínua atenção de Deus a nós. Como deve ser a nossa fé? Primeiro, precisa ser inabalável. Segundo, segura
no Senhor. Terceiro, nos fazer ver que Deus se preocupa conosco. Quarto e último, nos fazer ser agradecidos a Deus. Oitavo, viver dignamente. Ter uma vida em santidade é uma característica de todo aquele que almeja pela vida gloriosa futura com Cristo. Assumir uma vida de santidade, mesmo diante de uma sociedade tão pecaminosa e terrível que vivemos. Não podemos deixar que a nossa vida se molde aos padrões deste mundo, mas precisamos buscar a Deus todos os dias, viver uma vida em santidade, temor e amor para com Deus. Como viver dignamente? Primeiro, assumindo uma vida de santidade. Segundo, se amoldando aos padrões deste século. Terceiro, temendo a Deus. Quarto, buscando a Deus de todo o coração. Nono e último, praticar o amor. Este era o desejo de Paulo, que a igreja em Tessalônica não apenas crescesse em número, mas sim que ela crescesse em amor. Eis, portanto, um grande desafio: amar. Não adianta termos belos templos, estruturas extraordinárias, os mais belos grupos musicais e as mais lindas mensagens, se não praticarmos o amor. A Bíblia é uma história de amor. Cristo é o maior exemplo de amor. Que seja Ele, através da sua palavra, a nossa vida. Como praticar o amor? Primeiro, amando o próximo. Segundo, tendo um coração repleto de compaixão. Terceiro, não fazermos acepção de pessoas. Quarto, amando como Cristo nos amou. Olha, meu irmão, minha irmã, você consegue colocar em práticas estas características? Mesmo você não sendo um pastor, mas sendo um líder de célula ou até uma liderança dentro da sua casa? É bem verdade que precisamos colocar todas essas características e outras mais a fim de sermos frutíferos em nossos propósitos. Embora muitos deles pareçam ser difíceis, não são impossíveis. Quando nos esforçamos, Deus nos ajuda a atingir o padrão que Ele espera de cada um de nós. Creio que quando dermos o primeiro passo buscando melhorar nossa liderança e o nosso serviço para o reino de Deus, o próprio Senhor irá nos ajudar a caminhar o resto da estrada, pois foi Ele quem desenhou o trajeto. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito Pai celestial, Pai de todas as nações. Muito obrigado, Senhor, por esta rica palavra, por este rico ensinamento. Obrigado pelo fato do Senhor se fazer presente em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Apesar de alguns de nós não sermos líderes, pastores, mas somos anunciadores da sua palavra, para que seja tocada em nossos corações e assim, para que possamos ser multiplicadores do seu evangelho, para que mais almas sejam alcançadas para o reino de Deus. Louvemos e agradecemos para que cada um de nós sejamos os proclamadores do evangelho. Amém e graças a Deus.